usar para manter a nossa rede unida. Menos razão, mais emoção. Não adianta ficar explicando os detalhes do plano de marketing para todo mundo, porque a maioria das pessoas tem dificuldade. É mais importante manter essa pessoa motivada pelo grupo, pelo sentimento de pertencer a uma comunidade, de estar feliz, de se apaixonar pelos produtos, se apaixonar por uma oportunidade, por uma missão, né? Por isso que a empresa tem que ter uma missão clara, definida, declarada, né? E as empresas, elas têm que puxar muito por essa emoção. Não é aquela coisa só artificial de emoção sem razão, mas eu preciso puxar, principalmente na base da rede, muito pela emoção. Por isso tem que ter os eventos têm que ser divertidos, tem que ter música, tem que ter gente legal, tem que ter descontração, porque senão a coisa fica chata e aí a pessoa prefere voltar para o seu emprego, né? O que mais? Detalhamento é menos importante do que a simplicidade, né? Às vezes a gente sabe que cada um dos passos dentro do negócio exige um pouco mais de aprendizado. Nós falamos agora há pouco sobre as competências, e existe sim um aprendizado para se tornar um líder e desenvolver uma organização internacional de grande sucesso, mas isso é com o tempo. Não adianta eu querer descarregar toda a informação numa pessoa que está chegando agora e ela não vai conseguir processar tudo aquilo. Ela precisa de uma orientação, por isso precisa ser simples, precisa ter um padrão, precisa ter um foco, né? O que mais? O planejamento, ele tem que ser encurtado, e a ação tem que acontecer, porque por mais que o planejamento seja bem feito, se não houver ação, nada vai acontecer. Então é muito importante colocar um novo distribuidor que você acabou de patrocinar em ação, porque às vezes as pessoas, elas dão margem aos críticos, à família que fica dizendo que não vai funcionar, que não vai dar certo, porque ela está parada, ela não está ocupada com nada que vai levar ela para frente. Por isso ela precisa ler livros positivos, ela precisa assistir vídeos positivos, ela precisa estar em contato sempre com os líderes dela. Por isso os eventos são importantes, para criar esse sentimento de integração e ela não se sentir sozinha, porque a pior coisa que pode acontecer com um distribuidor iniciante é se sentir abandonado, se sentir uma peça dentro de uma engrenagem, porque se ele se sentir dessa maneira, ele vai desistir. Então ele tem que entrar em ação rápida. Por quê? Porque se ele errar, ele vai ter que errar muitas vezes até acertar. Agora, o tempo que ele vai levar para acertar depende da quantidade de vezes que ele vai errar no começo, e a velocidade com que ele vai, a frequência com que ele vai fazer isso. Em outras palavras, se eu quiser aprender a apresentar uma oportunidade, não vai ser apresentando uma vez por semana que eu vou aprender. Eu tenho que apresentar todo dia, de preferência apresentar várias vezes no mesmo dia, porque se eu tiver, todo líder que eu conheço de sucesso no marketing multinível, passou em alguma empresa, em algum momento da história dele, passou por um período de imersão, em que ele trabalhou forte, trabalhou focado, desenvolvendo todas as habilidades dele na prática. E de repente deu certo ou deu errado, não importa, ele ganhou a experiência. E a partir do momento que ele ganhou essa experiência, ele vai ter muito mais facilidade para ter sucesso em outra empresa. Em outras palavras, se você está entrando no marketing multinível agora e não arregaçou as mangas ainda para criar o seu couro, né, para não criar esse aprendizado, vai para o campo, vai trabalhar, patrocina muita gente, apresenta muitas vezes a oportunidade, tenta vender o seu produto o máximo de vezes possível, num prazo mais curto possível, porque é essa velocidade, é esse ritmo que você vai dar, que vai te dar a experiência para ser um líder de marketing de rede, porque somente dessa maneira você consegue criar um impulso numa organização de marketing multinível. A gente sabe que existe muita desistência também no caminho, e se você não tiver uma renovação muito rápida, você perde, né? Você perde a sua rede. E a exceção tem que ser minoria. A exceção, ela não, de preferência, não existir no marketing multinível. A gente sabe que ela existe porque é a questão da falha, é a questão de uma coisa que não foi prevista, e a exceção tem que ser tratada. Mas a regra do jogo tem que ser muito clara, ela não pode ficar mudando. Você não pode ficar mudando o seu sistema de treinamento, não pode ficar mudando o seu plano de marketing, não pode ficar mudando o seu planejamento anual. Você precisa ter isso muito claro, porque se você não tiver esse foco de subir os degraus sem olhar para o lado, sem ficar analisando, eu poderia, porque tem gente que fica assim, ele vê uma empresa diferente com uma outra estratégia, e ele quer adaptar aquilo para a empresa dele. Aí ele vê um outro líder da mesma empresa fazendo uma atividade que está dando certo, aí ele quer adaptar aquilo para ele também. E aí ele fica mudando a estratégia dele toda hora. O que acontece? Ele não desenvolve nenhuma habilidade consistente, ele acaba ficando rodando, correndo atrás do próprio rabo. Então, gente, tem que ter um padrão. E é exatamente por isso que muitas pessoas sem instrução, sem oportunidades, elas conseguem alcançar graus elevados dentro do multinível. Porque a regra é muito simples: emoção, simplicidade e ação.
Se você mantiver o foco da tua rede no início, principalmente as pessoas que estão chegando agora, concentrar nesses 3 aspectos. Você tem que manter a emoção deles em alta, eles têm que estar com uma energia positiva, eles têm que estar com uma perspectiva de futuro boa, eles têm que entender que o negócio é simples e eles só precisam aprender o básico, e eles têm que entrar em ação com aquele básico que você ensinou. Pronto, isso é o marketing multinível. O resto todo você vai aprender depois que você atingir os degraus de liderança. Se você antes disso tudo quiser inventar a roda, vai ficar difícil você subir, vai ser difícil você levar alguém a subir também com você, porque vai se tornar complexo e o tempo vai ser demais, ela vai desistir no meio do caminho. Entendeu? Então, para isso, existe um padrão. Isso tudo para dizer, gente, a importância de você, dentro da sua empresa, estar ligado ao padrão de treinamento, ao padrão de comunicação, aos materiais de divulgação. Tudo tem que ser o padrão da sua linha ascendente, porque isso já foi testado, já foi aprovado, e é isso que funciona, e isso evita que você precise ficar reinventando a roda. Né? Isso aí é muito importante. Quem vai criar o padrão? São as pessoas que já passaram pelo processo e eles já sabem o que funciona. Então, quem vai definir o padrão são os diamantes, são os presidentes, são os grandes líderes das empresas. Porque, tirando eles, o resto é achismo, o resto é invenção.